para que todos pudessem participar, né? Porque as pessoas que moram longe, e eu gostaria que eles ouvissem, né, a mensagem aí. Eu deixaria que eles decidissem o horário aí, que desse para todo mundo. Então vai ser feita uma votação aí pelos irmãos. Acho que, sei lá, de 3 horas. Depende dos que moram irmãos. aqui em Cantanheza querem retornar, né? Aí seria bom Para quem são das terras longínquas, né? pudessem ouvir a palestra tarde. Isso aqui é a democracia, tá? A democracia. E hoje dá para vocês? Que moram em Cantanheza? Aí porque tem os irmãos também que vão lá no Cheiroso, vão almoçar, né? Retornar, e tem que ter esse consenso aí, né? 2h30, né? E aí, vocês acham aí? 2h30, 3 horas? 15 horas tá bom, 15 horas. 3 horas. Então, 3 horas acho que fica a média para todo mundo aí, né? Porque assim, começando de 3, nem acaba já no anoitecer, acaba bem antes. Aí quem quiser fazer o pôr do sol em casa ou quiser aqui com a gente, não vai tarde para casa e dá tempo de almoçar e chegar aqui com mais folga, né? Tá bom, então 3 horas a gente faz mais uma mensagem e à noite, lá para as 7, 7h30, a gente faz mais outra mensagem e amanhã tem mais, viu? Mas vamos lá, eu vou passar para vocês alguns estudos dessa série que eu fiz. Estudando sobre essa mensagem, buscando compreender ela na minha vida. Porque essa mensagem da justiça pela fé, ela tem que ser a experiência da gente, né, com Deus. Nossa compreensão. A gente não pode ser uma cópia, né, do que o outro fala. Mas sim aquilo que a gente compreende com Deus, através da palavra. Então vou trazer aqui para vocês alguns estudos do que eu tenho aprendido através da palavra de Deus, da Bíblia, do Espírito de Profecia, daquilo que os pioneiros adventistas estudavam e daquilo... Posso falar, irmão? Não quer falar não, né? Tá. E daquilo que, para mim, teve resultado na minha vida. O nome dessa série é O Mistério de Deus. E aí tem vários títulos, né? São 8 estudos, mas eu não vou conseguir passar os 8. Vou só passar alguns. E a gente vai, quem conseguir acompanhar todas as mensagens, vai compreender muita coisa sobre o assunto da obra de Cristo em nós. Esse primeiro estudo se chama Uma Habitação Adornada, Porém Vazia. Você só vai entender o título desse estudo aí quando a gente chegar lá no versículo, que é um versículo de Mateus, foi o Senhor Jesus Cristo quem falou essa frase aqui. Não é exatamente como está aqui, mas vocês vão entender, é uma parábola que ele fala. Então, vamos entender. Nesse estudo, nós vamos entender que podemos ser uma habitação, na verdade somos, né? Vocês vão entender isso ao longo do estudo. Adornada é uma coisa que ela é adornada exteriormente, né? É uma coisa que ela é enfeitada, é bonito, aparenta ser uma coisa bem bonita, mas por dentro está vazio. Mas esse vazio é vazio de algo, que a gente vai estudar aqui para entender melhor o que é que está faltando dentro de nós. O que pode estar ou não, né? E aí cada um avalie por si só, não avalie o outro. Vamos ler, irmãos, todas as passagens vão estar aqui, mas se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, fica à vontade, se você quiser anotar, quiser sublinhar, mas tudo vai estar aqui. Os irmãos lá de trás talvez não consigam enxergar, eu vou citando aqui, eu vou lendo e vou falando. Marcos 4, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 11. Vamos lá. O Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: e ele disse-lhes: a vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus. Não existe o mistério, né, do reino de Deus. Nós vamos entender nesse estudo e nos próximos, nessa terra aonde se encontra o reino de Deus. Né? Eu sei que alguns de vocês sabem, mas vamos levar em consideração aqueles que não sabem. Nessa terra existe o reino de Deus e aonde ele se encontra. E em que situação esse reino se encontra também. E o que é esse mistério?
Vamos continuar. Colossenses, capítulo 1, versículos do 26 ao 27. Veja o que Paulo diz aqui, ó. O mistério que esteve oculto desde os séculos e gerações. Agora veja o que Paulo fala. Mas agora é manifesto aos seus santos. Então esse mistério ele já passa a ser revelado à humanidade. Aos santos de Deus, né? No versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Então Deus ele faz conhecer aos santos dele as riquezas da glória deste mistério. Então esse mistério ele é rico em glória da glória de Deus. Ele é profundo e ele é importante para a gente. É importante e interessante a gente entender. Ele continua dizendo, entre os gentios. E qual é esse mistério? Cristo em vós. A esperança da glória. Então, o mistério, ele não é exatamente um mistério no sentido de entendimento, de conhecer. Mas porque ele é um mistério, o próprio Jesus Cristo, quando falou para Nicodemos, como que o Espírito Santo agia, o que foi que ele disse? Você não sabe. Você não sabe. Você está conseguindo enxergar todos os elementos do vento aqui, mas você sabe que ele existe e que ele age. E o que ele faz em você. Agora, como ele consegue fazer nos mínimos detalhes, para a gente é o quê? É um mistério. Mas é um mistério que Deus vai nos ajudando a compreender como e o que ele realiza em nós e para quê. Ok, vamos para 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16 diz o seguinte: e sem controvérsia, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto na carne. Então o mistério que Deus está querendo revelar para a humanidade é Deus operando, Deus agindo na natureza humana, no homem. Aqui se refere a Jesus Cristo, claro, né, em primeira instância. Mas ele veio para qual natureza? Ele veio para a natureza dos animais? Não. Ele veio em nossa natureza. Então, isso é sobre nós, né? O que ele veio fazer nessa natureza, veio fazer por nós e para que se realize também em nós. Amém. Então, Deus manifesto na carne é o mistério da piedade. Agora, preste atenção numa coisa. Tudo que, ou pelo menos as principais coisas do plano da salvação, do plano da redenção de Deus, Satanás ele faz uma contrafação. Veja só. Aqui está em 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2. Aí vamos ler os versículos 3 e 4 e depois 6 e 7. Então, vamos ler agora 2 Tessalonicenses, capítulo 2, primeiro versículo 3 e 4. Diz assim, ó: ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Ok. Então estamos falando aqui do homem do pecado e do filho da perdição. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará. Agora a gente vai se atentar um pouquinho, abrir umas observações nesse trechinho aqui, ó. Ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ok. Então o filho da perdição, ele será revelado. Para mim, eu vou voltar para esse versículo 4, mas primeiro eu queria que a gente lesse versículo 6 e 7. Versículo 6 diz assim: e agora vós sabeis o que o detém. Então tem algo que está restringindo esse filho da perdição para que ele não haja
de maneira mais intensa, mais poderosa e mais grave. Então tem algo restringindo, enquanto é possível, para que a obra dele não destrua o ser humano assim tão rápido. Para que ele seja, e também para que a humanidade tenha tempo, para que ele seja revelado em seu tempo. E no versículo 7, aí olha o que é que diz aqui, ó. Porque o mistério da iniquidade já opera, já nos dias de Paulo. Então, percebeu que Deus tem o mistério da piedade e Satanás tem o mistério da iniquidade. É uma contrafação. Somente há um que agora resiste até que do caminho seja tirado. Aqui está falando da obra do Espírito Santo, restringindo e atuando para refrear a obra dele aqui em nós. Enquanto o Espírito Santo ainda age em nós, enquanto a palavra, o poder de Deus, Cristo em nós, ainda for dado essa permissão a ele agir em nós, enquanto ele ainda tiver acesso, estejamos dando a ele direito e liberdade dele agir em nós, esse mistério da iniquidade ele não opera com a plenitude dele em nós. Eu vou já dar, só para você ter uma noção, mas daqui a pouco a gente vai passar por isso aqui na Bíblia, que esse mistério da iniquidade, ele em sua plenitude, vai ser quando o Espírito Santo se retirar daqueles que o rejeitaram completamente. E quando o Espírito Santo se retirar daqueles que o rejeitaram completamente, você sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão ser cheias de legiões de demônios. E elas não vão ter descanso nem de dia e nem de noite. E isso vai ser pior do que as pragas. Então, isso vai ser o mistério da iniquidade em sua plenitude. Assim como haverá 144 mil em quem o mistério da piedade também vai estar operando em sua plenitude. Vamos voltar agora para o versículo 4. Paulo disse aqui, ó, que o filho da perdição, ele se assentará como Deus no templo de Deus. Só que Paulo disse que ele já operava. E agora a gente vai entrar em alguns detalhes. Primeiro, quem é esse filho da perdição? O homem do pecado? O papado. Ok. O papado existia nos dias de Paulo? Não. Mas o mesmo espírito que age no papado, desde o primeiro papa, já existia nos dias de Paulo? Sim. Operando com o mesmo propósito, com a mesma intenção e com as mesmas intensidades, de acordo com a liberdade que o homem dá. Então, antes que chegue o filho da perdição, a figura, nós temos que tratar primeiro daquele que age nele. Porque o mesmo que age nele pode agir em qualquer um de nós. E, na verdade, tenta. A cada momento. E ele se assenta como Deus, no templo de Deus. Irmãos, esse templo de Deus aqui, lembre-se que o templo é de Deus. Que templo é esse? Coração. É. Então somos nós. Quer que eu coloque aqui? O manual aqui fala que agora vai saber o que o detém. Quem detinha o papado era o paganismo? No caso de refrear ele? Não. É Deus. É o Espírito Santo, é Deus. Né? Isso. Que é o homem imperial, né? Isso. Tem as questões humanas, né? Que nesse caso podem entrar essas questões aí. Mas Paulo aqui ele está falando mais do lado espiritual. Né? Então aqui a gente vai se focar, é tanto que a gente nem vai falar do Papa aqui. A gente vai só falar do espírito, do mal. Daquele que age nele, da mesma mentalidade dele. Então ele se assentaria como Deus, ele não virá como Satanás. Ele não vai se apresentar a você, ele não vai te influenciar, com raras exceções, né? Mas ele virá a qualquer um de nós se apresentando como Deus.
querendo parecer Deus em nós. E é aí onde entra um processo de profundo exame da palavra e de si mesmo, para saber se é Deus mesmo que está agindo em você, que está operando em você o mistério dele, se é Cristo em você ou se é o outro Deus, o Deus desse século. Que, por sinal, ele não vai te deixar reconhecer que ele é Satanás, mas ele vai te fazer achar que é Deus em você. Mas aí temos alguns pontos que a gente vai... Assim, a Bíblia está cheia disso, né? Cheio de informações que Deus nos dá para a gente identificar quem de fato estamos adorando e quem de fato está atuando em nós, está agindo em nós, a quem nós estamos nos abrindo, quem nós estamos dando liberdade de atuar no nosso coração, de agir e de operar a vontade dele em nós. Esse é o ponto desse estudo. Então, ele virá e se assentará. É interessante que a linguagem é como se fosse a linguagem de um templo como um reino, né? Por isso que a gente falou do reino, a gente vai falar daqui a pouco de novo do reino de Deus. Só que ele se assenta no templo que pertence a Deus, porque eu e você pertencemos a quem? A Deus, 2 vezes. Pela criação e pela redenção. Não pertencemos a nós mesmos. Somos de Deus. Mas ele usurpa esse trono que está aqui dentro. Mas vamos lá, vamos continuar. Hebreus 3. Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6. Hebreus 3, 5 e 6. De fato, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa. Veja que a gente vai sair de uma linguagem literal, porque Moisés foi fiel em sua casa. Aqui Deus está falando dele com a família dele. Agora, Paulo, aqui é Paulo falando, viu? Ele vai falar do lado espiritual. Se foque no lado do caráter e da espiritualidade. Mas Cristo, como filho sobre sua própria casa. Que casa é essa? Cuja casa é quem? Nós. Então nós somos a casa de Cristo. Isso é uma figura de linguagem, isso é uma ilustração, irmãos. É uma linguagem ilustrativa. Nós somos a casa de Deus. Entende? Primariamente, e a prioridade é você entender que você é a habitação, você é a casa de Deus. Ok. Se, aí tem um porém, né? Tem um porém. Ou seja, tem condição. Se conservarmos firme a confiança e o gozo da esperança até o fim. Então Cristo, ele é fiel, assim como Moisés, sobre a sua casa, que somos nós. Então o que foi designado para Cristo, a obra dele, ele cumpre. Mas ele não cumpre contra a nossa própria vontade. A gente vai ver mais sobre isso. Vamos ler 1 Pedro, para a gente continuar construindo um raciocínio em cima dessa informação. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro 2, 5. Olha o que é que Pedro vai falar aqui. Vós também, como pedras vivas, sois edificado o quê? Uma casa espiritual. Então, cada indivíduo, cada um de nós, você, eu, nós somos como? Isso é uma maneira, é como se Deus está usando essa ilustração para dizer o que nós somos para Ele. E se nós somos uma habitação para Ele, é para quê? Para que Ele habite. Tudo isso, eu sei que eu estou usando uma linguagem muito óbvia e muito simples, mas a gente vai começando pelo óbvio, pelo simples, pelo fácil, para ir entrando no mais profundo. Para que isso fique bem esclarecido e não haja muitas dúvidas. Então, nós somos uma casa espiritual, um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Ok. Efésios, agora a gente volta para Efésios 2. Efésios 2, dos versículos 20 ao 22. Isso é só para ficar essa informação bem clara na nossa mente. Do que você é, como Deus te considera.
né? E qual o propósito de Deus sobre tudo isso? Veja o que Paulo diz aqui no versículo 20. Sois edificados. Estamos em processo de edificação, né? Sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas. Nós somos como uma casa, um prédio, sendo construído o fundamento, a base, são os profetas e os apóstolos, Antigo e Novo Testamento. A palavra de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ele é a principal pedra. Essa pedra de esquina, na época dos gregos, eles construíam como se fosse um arco. E aí essa pedra, ela era colocada no meio. Esse arco, não existia cimento, assim no sentido de colar uma pedra na outra, para fazer essa construção. Isso era para ser entrada da casa, entrada de algum templo. Eles faziam esse arco. E aí eles iam encaixando pedra por pedra, e a última pedra fazia com que todo o alicerce ali se mantivesse. E Pedro, né? Paulo, no caso, fala que Cristo é essa pedra. Ela é quem mantém, sustenta todo o alicerce. E ela está no centro, né? No verso 21, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Então nós somos o indivíduo, eu e você, como indivíduo, templo santo do Senhor. No qual também vós, juntamente, sois edificados, olha só, olha o para a habitação de Deus através do Espírito. Então, irmãos, nós somos um edifício espiritual, nós somos uma habitação para. Esse para significa o quê? É o propósito. É para esse propósito, para essa finalidade. Para qual? Para que Deus habite em nós. Para que Deus... Agora, será que é uma coisa sem sentido, sem propósito, Deus habitar em nós? Existe uma finalidade para isso? Existe uma consequência? Se Deus habitar em nós, para quê? Por que precisamos que Deus habite em nós? Para quê? Vamos continuar. Existe uma finalidade. Por quê? Para que é importante a gente se perguntar. Porque isso vai nos ajudar daqui para frente. E muito. 1 Coríntios, agora a gente vai ler alguns versículos aqui que você já conhece. 1 Coríntios 3, versículo 9, e depois o 16 e o 17. 1 Coríntios 3, 9. Paulo diz aqui, ó, vós sois edifício de Deus. Percebe que essa linguagem, essa figura de linguagem, ela se repete em várias passagens. Deus querendo dizer e deixando bem claro para você e para mim que nós somos a habitação de Deus. Amém. Verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita onde? Em vós. Ok. Verso 17. Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo e este templo é quem? Nós. Cada um de nós. Então, se a gente corromper esse templo, que é de Deus, com aquilo que não é de Deus, seremos destruídos. Isso é o que vai acontecer no fim. 1 Coríntios 6, pula aí 3 capítulos. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, diz assim, ó. Também bem conhecido de nós, repete as mesmas informações com alguns detalhes a mais. Mas isso vai fortalecendo a ideia, isso vai deixando cada vez mais esclarecido para a gente essa informação. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Paulo agora ele é mais específico. Esse corpo aqui, ele é o templo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo habite. E a gente vai entender o propósito. E que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou seja, você é, fugiu a palavra da cabeça, mordomo. A gente conhece bem essa linguagem. Você é mordomo, administrador desse corpo, dessa mente, desse coração aqui. Não é seu. Pertence a Deus.
Agora imagina, esse computador, eu não sei nem se é, mas vamos dizer que esse computador é do irmão Beto. É seu, né, irmão, esse computador? Da igrejinha. Da igreja? Pronto. Vamos dizer que é seu. E aí, esse computador é dele. Ele chega em mim e diz, ô irmão, eu estou indo para um lugar aqui, eu não posso levar esse computador. Eu vou deixar com você, você guarda para mim. Eu vou passar uns dias lá. Mas o computador é dele, ele não está me dando. Ele pediu para mim cuidar. Ele pediu para mim cuidar. Né? Zelar. Certo? Aí eu vou, ele, irmão, vai-se embora. Ele disse para mim que volta daqui a 10 dias. No decorrer desses dias eu pego esse computador, ligo ele disse para mim não ligar. Ele disse só guarda. Ligo o computador, digamos que o computador não tem senha. E começo a usar o computador ao meu bel prazer. Começo a ver coisas que não deveria. E ainda pego o computador e dou para outra pessoa. Ou empresto ou dou. Tá certo isso? Então é isso que Deus está querendo nos ensinar. É bom a gente ter essas ilustraçõezinhas assim, porque isso ajuda a esclarecer mais a gente. Então, isso aqui, você não é seu, você é de Deus. Então você tem que saber o cuidado que você tem consigo mesmo, com sua alma, com sua mente, com seu coração, com seu corpo, se ele está sendo conforme toda a instrução. Assim como o irmão Beto me deu a instrução para eu não mexer, para eu só guardar, do jeito que ele disse, eu deveria fazer. Mas será que eu estou fazendo do jeito que ele falou? E ainda pior, além de estar fazendo as coisas erradas, eu não estou deixando que outro use esse templo, outro entre nesse templo e dando permissões para esse outro fazer o que bem entende. Então, verso 20. Porque fostes comprados por um preço do sangue de Cristo. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Ou seja, não é só uma questão de cuidado com o físico, mas também cuidado com o lado espiritual, com a mente, com os pensamentos e sentimentos e intenções, os quais também são de Deus. Tudo. Ok, entendi que eu, do início ao fim, do pé à cabeça, do exterior ao interior, dos meus órgãos à minha mente, aos meus sentimentos e pensamentos, tudo é de Deus. Então, eu não tenho o direito e a liberdade de fazer o que eu bem entendo com tudo isso. Eu preciso seguir a instrução, o manual. Seguir a ordem daquele que me confiou a mordomia, o cuidado, por um tempo, né? E esse tempo é bem curto. Às vezes dura bem menos do que a gente espera. O tempo dessa vida aqui. Certo, vamos continuar. João 14, a Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras. E meu Pai o amará, e iremos a eles e faremos o quê? Nossa morada nele. Percebe que essa é a intenção de Deus, esse é o propósito de Deus, e foi para isso que ele criou cada criatura no universo. Ele nos criou para que ele habite em nós. E com um propósito. Então, Cristo, Deus, ele virá e habitará e fará morada em nós. Esse é o que ele quer. Nós vamos entender por que ele quer isso. Vamos voltar para Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse, e habitarei neles e andarei entre eles. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então Deus deixa bem claro que habitará em nós. Aqui não está falando, irmãos, de um templo, de um prédio. Deus não está falando disso. Não adianta as pessoas dizerem que estão na casa de Deus se elas não têm Deus nelas. Então Deus primeiro tem que estar habitando no indivíduo, porque um prédio para Deus não tem a menor diferença. É claro que Ele quer que o povo se reúna ali e tudo, mas que todos se reúnam com Ele habitando em si. Se Ele não habita nos indivíduos que estão ali, Ele também não vai estar no prédio. Então,
Percebe a primeira frase que Paulo diz aqui, ó? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Então temos que ter cuidado com os ídolos. Ellen White diz que um dos piores ídolos é o eu. O nosso eu. Mas existem outros. É um efeito dominó. Uma coisa vai levando a outra. E nós fazemos do nosso eu um ídolo. De homens, nós fazemos muitos homens. A gente, como adventista, né? A gente tem a tendência de olhar para os santos, né, dos católicos, as estatuazinhas que eles têm, São Pedro, e condenar. Claro que está errado, não estou dizendo que está certo. São homens mortos. Né? São Pedro, são não sei o quê. Está lá a imagenzinha dele. A gente chega e diz para o católico que aquilo ali é errado, é pecado, que Deus condena e tudo, mas a gente ainda tem ídolos de carne e osso hoje, que estão vivos, e nós idolatramos. Pode ser você mesmo, pode ser um filho, pode ser uma esposa, pode ser um pastor, pode ser um pregador, pode ser um músico, o ventre, exatamente, tantas outras coisas. E Deus está dizendo que não há acordo entre esses ídolos e Ele, para que esse tempo seja somente dele. Vamos continuar. 1 Pedro 2:21. 1 Pedro 2:21. Pedro diz o seguinte: porque para isto sois chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então aqui é só um princípio. Qual é o princípio aqui? Que a vida que Cristo viveu é para ser o nosso exemplo. Como que ele viveu a vida que ele viveu? 1 João 2, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6. Veja o que João diz aqui. Aqui a gente vai extrair o princípio. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo fazer o quê? Andar da maneira como ele andou. Agora preste atenção no seguinte. A nossa tendência é olhar para essas duas passagens e olhar só para o que Cristo fazia. Tá certo. Temos que ter as mesmas obras de Cristo. Ok. Você consegue? Exatamente como ele fazia? Com os mesmos sentimentos e pensamentos e intenções? Exatamente como ele fazia. Você consegue? Já tentou? Continua tentando e vire. Você se comparando com Cristo. Não se compare com ninguém, não. Se compare com Cristo. Estude a vida dele, estude o desejado de todas as nações, os evangelhos. Olha o exemplo dele, tenta seguir, tenta imitar. E você vai chegar um momento que você vai ver que é incapaz de fazer aquilo, viver como ele viveu. Mas se a Bíblia está dizendo que nós devemos seguir, então nós devemos primeiramente entender um ponto. Como que ele conseguiu viver o que ele viveu? É porque ele já veio programado para aquilo ali? Era automático? É como se ele fosse um robô, que ele já estava programado, ele fazia tudo aquilo ali porque ele era Jesus. Vamos entender uma coisa. Preste atenção. Hebreus 10:5. Hebreus 10:5. Veja o que essa passagem diz. Pelo que, quando ele veio, ele quem? De quem está falando aqui? De Cristo. Ao mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Então, o corpo que foi dado a Cristo, para que Cristo encarnasse nele, preparado por Deus, foi um corpo igual ao meu e ao seu. Inclusive com 4.000 anos de decadência, de degeneração da natureza humana. Como diz Ellen White. Romanos 8, 3-4. Romanos 8 diz o seguinte, Paulo diz assim, ó: porquanto o que a lei não podia fazer, obrigado. O que a lei não podia fazer, visto como estava fraca através do quê? A lei, ela não consegue ser cumprida. Por quê? Paulo está dizendo aqui. Porque a carne, ela é o quê? Fraca. Essa natureza humana, ela é incapaz de cumprir a lei. Ok.
Aí ele continua dizendo, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, da natureza igual a nossa, porque só essa natureza caída é que precisa de salvação, de regeneração e de restauração. A natureza de Adão antes da queda não precisava de salvação, não precisava de regeneração e não precisava de ajuda, pois já tinha tudo antes da queda. Então ele precisava vir em uma natureza que precisa de ajuda, que precisa de transformação e que precisa dele. Então ele veio nessa natureza pecaminosa. Pelo pecado, condenou o pecado na carne, mostrando que nessa natureza é possível condenar o pecado, eliminar o pecado. Foi isso que ele fez. No verso 4, com qual finalidade, com qual propósito? Esse para, como começa, é o propósito. Com qual objetivo? Para que a justiça da lei fosse cumprida em quem? Em nós. Porque assim como ele viveu, ele iria dar o exemplo e ele mesmo iria operar essa vida em nós. Para que a lei, então, fosse cumprida em nós e nós pudéssemos viver a lei. Que não andamos, agora, nos que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos continuar. Hebreus 2, versículo 14. Hebreus 2, versículo 14. E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele, Cristo, também participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, ele participou da mesma carne e sangue, para que então pudesse solucionar o problema que tem aqui. E, com essa solução, transmitir essa solução para nós. E para que essa solução possa ser vivida por cada um de nós. Vamos lá. João, o Evangelho de João, capítulo 2, versículos do 19 a 21. João 2, versículos do 19 ao 21. Jesus disse o seguinte: Jesus lhes respondeu dizendo, destrua este templo e em 3 dias eu o levantarei. Aí como foi que os judeus entenderam isso? No verso 20, então disseram os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu em 3 dias o levantarás? Então os judeus entenderam que ele estava falando de quê? Do prédio. Que na época era o templo lá onde eles congregavam, na maior sinagoga, né? Veja que a tendência do judeu era entender tudo literal. O judeu ele tinha muita dificuldade de entender o lado espiritual. Ele tinha muita dificuldade. Aí Cristo no verso 21 diz, o João, né? Diz sobre Cristo, mas ele, Jesus, falava do quê? Do templo do seu corpo. Então assim como nós temos, nosso corpo é um templo, o corpo de Cristo também era. João 5:30. Pular alguns capítulos aí. João 5:30. Veja o que o próprio Jesus Cristo vai dizer agora. Eu não posso fazer o quê? Nada por mim mesmo. Jesus Cristo falou isso, irmãos. O que dirá eu e você? O que dirá de mim e de você? Se Jesus Cristo, nessa natureza humana, falou isso de si mesmo, você pode fazer alguma coisa no que diz respeito a os mandamentos, lei e palavra de Deus? Não. Ele disse, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Agora você vai começar a entender o porquê que eu estou mostrando para você que o corpo dele, que ele era uma habitação, que ele era um templo. E esse templo para quem? Como eu ouço, eu julgo. Ele continua dizendo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ok. Veja o que ele vai dizer agora em João 14. Pula para João 14. João 14, versículo 10. Jesus Cristo falando. Não crês tu que eu estou o Pai, e o Pai está onde? Olha. Você percebe que isso não é uma coisa, uma figura de linguagem, mas isso é real.
A mente do Pai estava nele. A vontade do Pai estava nele. Veja o que ele vai falar agora. Lembre-se que ele falou no versículo que a gente leu anteriormente, que ele por si só não podia fazer nada. Ou seja, as obras que ele fazia, a obediência dele não era pela natureza dele. Não era pela natureza que ele tinha. Não era porque ele veio programado para isso. Mas tinha um segredo por trás. E ele diz aqui, ó, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Mas o Pai que permanece aonde? Nele, faz o quê? É quem faz as obras. Não era Cristo, mas o Pai nele. Lembra quando Paulo disse, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim? Era a mesma experiência de Cristo. Então percebe que tudo de bom, toda bondade que a gente, às vezes, muitas vezes, a gente lê os atos, as atitudes, os sentimentos de Cristo, que são bem mais destrinchados no Desejar de Todas as Nações, e às vezes a gente olha assim, meu Deus, como que ele conseguiu? E aí por isso que os teólogos de épocas passadas tiraram a conclusão, não é porque ele já vê o santo, a natureza dele era antes do pecado, ele era automático, era tudo automático. Não. O jejum foi sobrenatural. Isso. Ele se entregava e se rendia completamente, renunciava à própria vontade, para somente que a vontade do Pai se realizasse nele. E as obras que ele vivia fazendo, era o Pai nele. E aí, por que eu mostrei para vocês que nós somos um templo? E que essa habitação aqui, ela é de Deus. Porque assim como Deus fez em Cristo, eu pergunto a vocês, Ele pode fazer em nós ou não? Amém. Pensem e reflitam nisso. Se era Deus fazendo as obras nele, o Deus que você conhece é um Deus incompetente e incapaz de fazer em você também? Pense no Deus que você crê. Será que você conhece o Deus verdadeiro? Lembra que eu falei lá do mistério da iniquidade? Será que o Deus que está atuando aqui dentro é o verdadeiro ou é o falso? Ele deixou bem claro que por isso que a Bíblia disse, siga o exemplo de Cristo. E a gente tenta, mas como que Cristo chegou a isso? Como que ele conseguia reagir dessa forma? Você vê que muitas vezes os irmãos dele zombavam dele. A mãe dele, Maria, né? Você lê lá no Desejado, diz que ela ficava aflita. Às vezes ela até queria que ele revidasse, ele fizesse alguma coisa. As pessoas se aproveitavam dele, exploravam ele. Ele explorava alguém, irmãos? Ele não explorava ninguém. Então, quando a gente diz que a gente é cristão, se a gente explora pessoas porque muitas vezes elas são ignorantes, muitas vezes porque elas são pobres, e a gente tem condição, e elas muitas vezes precisam da nossa ajuda, e a gente ajuda com interesse de explorar ela, isso é Satanás em você. Se você não faz as coisas para as pessoas por amor e voluntariamente, isso é o inimigo, é o Deus desse século agindo em você. Se você faz porque você tem interesse nela, não é o amor por ela, mas quer algo dela, quer que ela trabalhe para você, que ela seja sua escrava, que ela seja sua empregada, ou que ela faça os seus gostos, ou que ela te exalte, isso não é o Espírito de Cristo. Então, isso são só exemplos, para a gente ter noção, se de fato a gente fala de Cristo, fala de amor, mas a gente não trata as pessoas com igualdade. Um rico, a gente trata de um jeito. Um indivíduo que ele é conhecido, que ele é enaltecido pelas pessoas, a gente trata de um jeito. Um pobre, que muitas vezes, no modo de falar, mas não desprezando, é um João ninguém, uma pessoa desconhecida, a gente trata com desprezo. A Bíblia fala disso, né? Tiago fala. Vocês, quando vem um rico, vocês botam eles no primeiro lugar. Aí, quando vem o pobre, bota lá no fundo, com vergonha, né? Jesus Cristo disse assim, quando deres uma festa, não chama aqueles que te agradam, aqueles que podem te dar algo em troca. Aquele que você sabe que você vai fazer algo por ele, depois ele vai fazer algo em troca.
chama aqueles que não podem fazer nada por você. Faça desinteressadamente. Isso é a mente de Cristo. Esse é o amor dele. Eu conheço muitos casos, eu e Viviane. A gente mesmo já viveu. De pessoas que professam cristianismo. E quando você precisa delas, elas só fazem alguma coisa se você der algo em troca. Para explorar você. Se você for ignorante e ela tiver um conhecimento a mais, ou uma condição a mais do que você, ela te explora. Ela te explora, ela te trata como se você fosse apenas um instrumento, um objeto que ela vai usar. Isso não é cristianismo. Então, Cristo, tudo que ele fazia somente por amor. Ele era humilhado, mas não humilhava. Zombavam dele, mas ele não zombava. Ele fazia as coisas para as pessoas e não esperava que ela fizesse algo em troca por ele. E ele não ficava cobrando as pessoas, irmãos. Lembrem-se disso. O verdadeiro amor, ele não cobra. Ele simplesmente dá. Se você vive cobrando, não, eu quero que você... Como é que eu fiz algo por fulano, mas fulano não fez por mim nada, não sei o quê. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses sentimentos e pensamentos. Veja Filipenses 2. Filipenses 2, do 5 ao 7. Veja o que Paulo diz aqui, ó. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, eu vou abrir uma observação. A tradução original, isso quem me apresentou, não sei, alguns de vocês conhecem aqui, é o Cameron. Que ele é americano não, né? Ele é australiano, mas mora no México, mas fala inglês. A tendência é a gente chamar ele de americano. Mas ele esteve lá em casa e ele explicando esse versículo para mim foi muito interessante. Porque a língua dele é o inglês. Aí ele diz, olha, vocês traduziram errado. Vocês não se entendem assim, quem traduziu para o português, né? No inglês está assim, me mostrou na Bíblia dele. E ele mesmo traduziu para mim. Ele disse, olha, quando Paulo está falando aqui, a palavra que usa no início aqui, é uma palavra que em inglês ela se pronuncia let. E essa palavra, ela significa deixar, permitir. Então, quando Paulo está dizendo assim, que haja em vós, a melhor tradução é, permita que haja em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Porque Cristo, ele trabalha com o quê? Com a permissão. Ele respeita, ele é respeitador. Ele trabalha com a liberdade de consciência do indivíduo. É outra coisa que a gente tem uma séria dificuldade. Então, se a gente permitir, a gente quiser entender, né, para que a mente dele se manifeste em nós, como ele mesmo fez. Olha o versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança dos homens. Então ele se esvaziou. Percebe aqui? Por quê? E para que ele se esvaziou? Para que não fosse ele, mas o Pai nele. Para que então ele pudesse ensinar a humanidade como viver a vontade de Deus. Não será o seu eu, porque você não consegue. Eu e vocês, nós somos incapazes. Então humilhe-se diante de Deus, reconheça a sua incapacidade e clame para que então ele se manifeste em você. A vontade dele. Assim como Cristo fez. Por isso ele se esvaziou. Para que ele fosse preenchido por Deus. O eu dele estava ali. Ele estava lá. E ele não precisava fazer isso. Mas ele fez como exemplo. Porque o nosso eu, ele precisa. O eu dele não precisava. E se ele fosse agir pelo eu dele, o eu santo, porque a natureza divina permaneceu. Então, seria cobrado de nós que nós agíssemos pelo nosso eu. E aí estava tudo perdido. Então não deve ser o nosso eu, tem que ser o eu de Deus em nós. Esse é o mistério de Deus e esse é o plano da redenção. Filipenses 2,13, é a continuação. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Segundo a vontade de quem? De Deus.
Então é Deus quem opera em nós, mas não contra a nossa vontade. Ele não vai nos manipular. Quem tenta fazer isso é Satanás. Satanás ele tenta fazer de tudo para que a nossa razão, o nosso juízo, a capacidade de tomar decisão nossa seja cada vez mais nula, mais afetada, e a gente não consiga tomar decisões por si. E Deus quer que a gente decida permitir que Ele efetue em nós tanto o querer como o realizar. É porque ontem alguns irmãos aqui não estavam, né? Mas a gente leu, quem estava ontem aqui leu junto comigo aqui, Isaías 26 e Isaías 50 e alguma coisa, 52, que diz que é Deus quem opera as obras em nós. A justiça, ele diz, a justiça, a nossa, né? Deus dizendo para o povo, a sua justiça é proveniente de mim, porque vocês não têm capacidade para isso. Esse corpo, essa natureza, essa mente não vai te levar a canto nenhum, apenas para o lago de fogo. Então não confie em si mesmo. Por isso que ele diz, né? Maldito o homem que confia no homem, em si mesmo e em qualquer homem. E o coração é o quê? Só enganoso? Corrupto? Só corrupto? Não, peraí, porque vocês não estão esquecendo de uma palavrinha. Desesperadamente. Então não confia não, irmãos. Não confia. O título dessa mensagem está aqui, ó, Mateus 12. Foi daí que eu tirei. Quando eu li esse texto, eu estava tentando entender como que Deus pode fazer isso na minha vida. Como que Deus pode operar, como que pode existir uma solução para mim, para as pessoas. Porque a gente tenta, a gente tem o costume de cobrar das pessoas, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e todo mundo tem aquele desespero. E isso muitas vezes faz com que as pessoas se afastem, porque elas estão sendo cobradas de algo que nem quem está cobrando faz, né? Nem quem cobra faz, porque não consegue, porque não entendeu como. E a pessoa que está sendo cobrada dela o impossível. Então ela precisa de uma solução. E estudando esse assunto, Deus começou a me ajudar a entender nesses versículos, através da Bíblia, do Espírito e Profecia, dos textos dos pioneiros, né? E eu fui encaixando esses textos e fui vendo. Então, realmente, Deus precisa que a gente dê a permissão, a gente dê a liberdade e a autoridade a Ele, para que Ele entre aqui e faça uma obra. Veja o que diz aqui, ó, versículo 43. Aliás, voltando. Preste atenção nessa ilustração. É muito interessante, irmãos, essa ilustração. Tá, vocês com certeza já leu no seu ano bíblico, mas talvez não tenha feito muito sentido para você. Dentro desse contexto todo que a gente está estudando, esse texto ele faz mais sentido. Veja. Quando um espírito imundo sai de onde? De um homem. Não estamos falando aqui de uma coisa imaterial, aliás, inanimada. De um prédio, de construção. Estamos falando de um ser humano. Anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Ok. E aí ele continua, verso 44. Então ele diz, ele quem? Esse espírito imundo aí. Eu voltarei para onde? Percebe como que os demônios também consideram o ser humano? Do mesmo jeito que Deus considera. Uma casa, aonde ele pode habitar e ele pode manipular, influenciar, né? Começar a ajudar você a alimentar os desejos maus, os maus pensamentos e intuitos. Mas é uma casa. Percebe a linguagem? Interessante, né? Então, somos uma casa também, infelizmente, para os demônios. Mesmo não querendo. Mas se dermos a liberdade e o direito, se aqui dentro tiver o que pertence a eles, veja só. E aí ele diz assim, ó, eu voltarei para a minha casa de onde eu saí. E voltando, como é que ele encontra a pessoa, né? Aí é uma pessoa. Encontra ela vazia. Ok, vazia. Mas ela está varrida e adornada. E aí isso mexeu comigo. Então significa que esse demônio, ele não volta para qualquer pessoa.
ele não volta para um drogado. Aqui ele não está falando de uma casa, de uma pessoa drogada, de uma pessoa que vive nas festas, no mundão. Não. Havia um morador lá então. Isso. Inclusive ele era morador, ele era inquilino dessa casa. Mas ele encontra a casa vazia. Tá aí o problema dessa pessoa. Mas ela está varrida. Ou seja, foi tirado muita coisa ruim. Foi limpada. Essa pessoa foi limpada. Que limpeza é essa? Estamos falando uma linguagem espiritual, uma linguagem figurativa. Muita coisa ruim foi tirada da vida dessa pessoa. Filmes, jogos, drogas, quem sabe, festas, comida errada, linguagem, né, palavrão, essas coisas. Foi tirado muita coisa. E a casa, a pessoa está adornada. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas a palavra, eu não sei se vai estar no slide, deixa eu ver se está aqui. Não, não está. A palavra adornada aqui, quando Mateus escreveu, ele escreveu no grego. Aonde no português foi traduzido como adornado, a palavra grega que Mateus usou é uma palavra que ela significa assim, ó, posta em ordem. Esse adornado, ele também pode ser traduzido assim, posto em ordem. Então é uma casa ordenada. Ela fez uma reforma, é uma pessoa, ou seja, estamos falando de uma pessoa, é uma pessoa que ela fez uma reforma na vida dela. Muita coisa ruim foi tirada da vida dela. Muito daquilo que pertencia a esse espírito imundo. Inclusive ele mesmo foi tirado também da vida dela. Mas ele passa um tempo fora e ele volta para ver como que está a situação dessa pessoa. Ela se encontra ainda bem vestida, bem adornada, em ordem, sua vida está em ordem. Muita coisa ruim foi varrida do coração, da vida e da mente dela, mas ela está vazia. Está faltando algo aqui dentro, e esse algo que está faltando é suficiente para dar a liberdade para o demônio voltar para ela. Presta atenção. Verso 45. Então ele vai, o demônio, né? E leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E eles entrando fazem o quê? Habitam ali. Agora uma pessoa que estava toda em ordem, tirou tanta coisa ruim da vida, está ali nos caminhos de Deus, frequentando a igreja, uma religião, buscando a Deus, mas estava faltando algo ali. E esse algo foi suficiente, a ausência desse algo foi suficiente para dar a oportunidade e a liberdade para o demônio voltar e possuir e dominar a vida da pessoa. Lembre-se de uma coisa, só uma observação aqui. Ellen White fala que a gente tem a tendência de achar que uma pessoa que ela tem demônios na vida dela são só aquelas que vivem gritando, se esperneando, que nem aquele filme O Exorcista, nem aquelas coisas escabrosas, aquelas coisas que a gente vê na Igreja Universal, povo gritando, irado, e dizendo, né, que está com demônio. Ellen White disse que esses casos já são casos extremos. Ela disse que os fariseus e boa parte do povo judeus eram cheios de demônios, mas não sabiam. Mas eles não viviam se esperneando, se enrolando, se espumando e gritando. Viviam a vida como uma pessoa comum na sociedade. Porque existem várias mentalidades e personalidades de demônios. Ellen White fala disso, os anjos maus. Alguns são bem mais centrados, outros já são mais loucos. E esses aí são os que passam mais despercebidos na vida de alguém. Isso. Tem de tudo. Também tem um testemunho do José Martins, né? Ele fala assim, que demônio até hora que foi uma irmã, uma irmã na igreja, né? Que supostamente tinha aceitado a Cristo, que ele tinha feito visitação. E quando ela começa a orar, Deus dá ali a luz para ele, né? Falando, ó, é demônio. Aí ele fala pro companheiro dele, ó, vamos orar aqui porque o demônio está orando. Aí o rapaz falou, rapaz, tá ficando doido. Larga esse de mão, a mulher está fazendo uma bela oração e ela continua orando. E ele fala que na mesma semana
aconteceu de uma irmã estar possuída, e quando chegou lá, o demônio disse para ele: tu viu como eu oro bem? E todo mundo diz amém. E aí o rapaz que disse que o Zé Martinho estava louco, ficou assim, né, sem chão. Então tem esse... Você vê até onde eles podem ir, né? A gente nem imagina da obra que eles podem fazer. A gente tem que ter misericórdia das pessoas e nós mesmos devemos pedir a Deus que nos ajude para identificar se o que está aqui dentro, para que Ele possa expulsar de nossas vidas, tirar de nossas vidas. Olha o que diz aqui, ó. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Então o indivíduo, porque ele estava vazio, estava faltando uma coisa muito necessária e importante na vida dele, dentro dele. Agora a situação dele está pior do que quando o demônio foi expulso da vida dele. Assim também, olha o que Jesus diz aqui, ó. Assim também há de acontecer a esta geração perversa. Percebe que ele está falando para o povo dele nesse tempo? Então percebeu que o que é que estava faltando aí, irmãos? Cristo, o Espírito Santo, a palavra, no homem. E aqui não é só aquela questão da mente vazia no sentido de ociosidade. Às vezes o indivíduo ele pode ser trabalhador, pode estar sempre ocupado, mas Cristo não está nele. Cristo não está nele. Então a mente vazia, ela não é só vazia no sentido de desocupação, de ociosidade, mas é a mente vazia de Cristo. É suficiente para o inimigo vir se assentar no templo como Deus e parecer ser Deus. Como o irmão acabou de dizer aí, ó. Todo mundo achava que quem estava orando era uma mulher fervorosa. Na verdade era um demônio ali. E quanto pode acontecer disso na nossa vida? Mas não se desespere. Não vamos olhar para o lado negativo. O lado positivo disso, isso aqui é como se fosse uma tomografia. Trate essa informação como uma tomografia. Você vai até o médico. Você está sentindo dor, e aí você vai até o médico. O médico olha assim, olha, só vou descobrir o que você está sentindo. Aí a pessoa começa a falar, né, o que é que está sentindo, e aí o médico já tem uma certa experiência, ele já começa a imaginar o que é que pode ser. Mas ele precisa de uma coisa mais certa, né? Ele precisa de uma coisa mais segura, uma informação bem mais segura. Ele não pode tratar você no achismo. Ah, eu acho que... Não. Ele vai fazer o quê? Não todos os casos, né, irmão? Mas vamos colocar uma situação. Ele vai pedir para você fazer uma tomografia. Aí você faz a tomografia e aí acusa que tem um tumor. Quando ele vai dar a notícia para você, eu pergunto a você, a culpa é dele? Porque qual é a reação da gente, né? Às vezes já aconteceu, já conheci casos da pessoa ficar com raiva do médico. Mas ele tem culpa? Ele só está mostrando a você o problema que você tem, só que de uma maneira mais, né, mais segura, mais precisa. E aí, claro que a notícia não é boa, você não vai gostar da notícia. Claro, é normal da gente. Quem quer? Mas aí ele diz para você, mas eu posso tratar, ainda tem solução. É tratável. Tem solução. Agora você, digamos que esteja num grau que precise remover. E ele, além de remover, vai precisar te orientar a uma mudança de vida, de estilo de vida, de alimentação, para não voltar mais a ter aquilo ali. Mas a cirurgia é o mais difícil. Você percebe que até na figura de linguagem, não sei se vocês estão captando, a mudança de vida, o deixar de comer uma coisa e outra ali, vai ser menos dolorido e menos tenso do que você ir para a sala de cirurgia sabendo que vai ser aberto, correndo ainda o risco de ter uma parada ali e não voltar. Não é? Então, a cirurgia, Cristo, além de nos orientar das coisas que causam aqueles tumores que são os pecados, ele também vai dizer, mas eu também preciso cirurgiar isso aqui. Eu preciso abrir você, tirar isso de você. E se você não der essa autoridade? E se você não confiar nele? Ele não vai poder fazer isso. Então, a situação da gente ela pode ir piorando, assim como um câncer.
como um tumor, que se você ou não tirar, ou não tratar, ou não fizer as duas coisas, quem tem casos que vai ter que tirar e ainda tratar. E se abster de uma série de coisas para não voltar. Se você não se submeter a isso, e vier a morrer, e morrer sofrendo, a culpa é do médico? Não. Não percebe? O problema que nós temos é culpa nossa, mas ele está totalmente disposto a tirar tudo aquilo que está dentro de nós, que é mal, e não pertence a ele e vai te destruir. Veja o que diz Marcos 3, 27. Voltando à situação espiritual, diz assim: nenhum homem pode, isso é uma figura de linguagem, nenhum homem pode entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens, exceto se primeiro fizer o quê? Amarrar o homem forte. Então ele saqueará a casa. Então, para um homem invadir a casa de outro, ele precisa amarrar o indivíduo. Ele precisa amarrar o indivíduo. E ele amarra o indivíduo, e então ele entra na casa do indivíduo e saqueia tudo que tem ali. E o indivíduo, se ele for forte, mas estiver totalmente incapaz de se mexer, ele nada pode fazer. Então essa é a nossa situação, irmãos. Uma criatura chamada Lúcifer e seus anjos entraram aqui, nos amarraram. Amarrou o nosso eu. Amarrou a nossa vontade. Com o quê? Estamos presos, assim como essa figura. Lembra do caso de um endemoniado de Gadareno? No Desejado de Todas as Nações, Ellen White fala que aquele endemoniado, quando chegou na frente dele, de Cristo, né? Disse que Cristo conseguia ouvir o clamor lá dentro do homem. A voz do homem clamando para ser liberto. Mas ele tinha condições de se libertar por si só? Mas ele estava clamando sinceramente. E Cristo conseguia ouvir. Mas ele era escravo, preso, amarrado, incapacitado de se libertar daquela situação. E assim pode ser nós. Podemos estar nessa situação, até de frente da porta. E nessa porta pode estar alguém batendo. Batendo, pronto para te socorrer. Vamos lá. Provérbios 5, 22. O que o inimigo usa para amarrar e prender o homem dentro de si mesmo? Para te escravizar. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão. E com as cordas do quê? Do seu pecado será detido. Então a ferramenta, a corda que o inimigo usa para amarrar a mim e a você, são os nossos próprios pecados. E aí ele nos amarra, ele nos escraviza e a gente fica escravizado, preso, sem condições, tendo somente uma ferramenta, que é a ferramenta da consciência, que é o clamar, pelo menos o falar, o pedir ajuda. Mas a capacidade, por isso que a gente tenta fazer as coisas boas. Tem uma ilustração que diz que Satanás, ele até poderia se conectar com essa questão da corda. Satanás tem uma corda amarra no pescoço do homem e ele vai soltando. Sabe quando você tem um cachorro, ali você tem a coleira dele, né? A guia dele. De uns tempos para cá lançaram umas guias para quem tem cachorro, né? Que ela tem, é como se fosse não tem aqueles metros, né? Aqueles negócios que o pessoal usa para medir. Esqueci como é o nome da... A trena. Isso. Parece uma trena. Aí o indivíduo está com o cachorro passeando e vai soltando. Aí o cachorro vai indo. Tem uma hora que o cachorro parece que ele está livre. E aí ele vai. Aí quando o dono vê o perigo, vê que para onde ele está indo não é para onde ele quer, aí ele trava. Tipo a trena não tem uma travinha? Isso. Ele trava a guia. Aí o cachorro... Aí é ali que o cachorro percebe que ele não estava livre. Ele começou a perceber que estava fácil. E Satanás faz isso com a gente. Às vezes ele vai dando corda. Vai soltando. E a gente vai indo. Daqui a pouco a gente começa a se sentir livre dele.
Mas chega um momento que Satanás percebe que a gente está se aproximando daquilo que vai solucionar o nosso problema, que vai nos libertar. Ele começa a travar. E começa então a dificultar. E você vai sentindo o peso, a força que você não tem contra a força dele, você vai e para. E você desiste. E muitas vezes a gente não, como cachorro, né, a gente não reconhece que está preso. E é preciso que Cristo venha e nos diga, sim, você está preso. Você precisa ser liberto. Segundo Pedro 2,19 diz o seguinte, para quem o homem é vencido, pelo mesmo ele é trazido ao quê? A escravidão. Então aquele que nos vence, nos torna escravo. Então, irmãos, não é, e na verdade é o melhor a ser feito, é você reconhecer isso diante de Deus. É você reconhecer diante de Deus, Senhor, eu sou escravo disso, disso e disso. Eu ainda amo isso aqui. Ainda há isso de errado em mim. Me liberta. E a gente vai trabalhar com isso aqui, irmãos. Porque ele precisa que você reconheça que você é escravo. Se você não reconhecer, ele não vai poder fazer muito por você. Ele precisa que você reconheça a sua dificuldade, a sua incapacidade e o que te torna escravo. Quais pecados, quais defeitos de caráter. E ele não vai lançar no seu rosto, como o ser humano faz. A gente, quando vai tratar do pecado do outro, a gente costuma já ir né, lançando na cara da pessoa, esfregando o pecado da pessoa. Dizendo, tu está passando por isso por causa disso. Bem feito. Ainda tem gente que fala isso, né? Não é assim, mas Cristo não faz. Então não tenha medo, nem vergonha, nem receio. Porque é o que ele quer, porque ele sabe. Muita gente consegue esconder alguma coisa dele, irmãos? Não. Então ele já sabe. E ele quer que você realmente confesse para ele. Porque nós somos ainda escravos de muitas coisas. Mas ele tem uma outra passagem da Bíblia que não está aqui, que o salmista, não lembro se foi Davi que escreveu esse salmo, mas diz, Senhor, eu vou parafrasear, viu, irmãos? Não vou lembrar do versículo exatamente como está escrito. Mas som do meu coração e vê em mim se há algum pecado, algum caminho mau. 139. Isso. Salmo 139, né? Então, Deus ele quer isso, ele quer que você admita, que você confesse. Veja o que diz Romanos 7. Romanos 7, 18 ao 20. E aí muita gente pega essa passagem, esse capítulo inteiro, né? E trata esse capítulo como algo insolucionável. Sem solução, não tem o que fazer. Você vai ficar assim até a volta de Cristo. Não. Ele hoje quer operar a libertação e a transformação. E quer reverter essa situação que a gente vive aqui, ó. E, irmãos, seja honesto consigo mesmo. Não olhe para o irmão. Olhe para a sua situação. Se essa não pode ser a sua situação. E não tenha vergonha, não tenha medo de admitir diante de Deus. Você não precisa, talvez, admitir para os outros. Mas admite diante de Deus. E clame por socorro. Porque Ele te ajudará. Romanos 7, 18 diz o seguinte, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habitam coisas boas. Pois o querer está presente em mim. Mas o executar do bem, eu não encontro. A casa vazia. O indivíduo está preso, incapaz, o eu, escravo dos vícios. Irmão, vício não é só vício em droga, viu? Não é só vício em bebida, em álcool, em pornografia, em filmes. Existem vícios que a gente tem de coisas que parecem boas para a gente, mas que não são. Mesmo que não sejam coisas escandalosas. Mas vejam, defeitos de caráter é o que ele encontra dentro dele. Essa era a situação de alguém sem Cristo. De alguém que em Cristo ainda não havia começado a obra de libertação dentro dele. Porque se ele diz que só encontra coisa ruim, né? O querer estar, mas o executar, onde está o executar do bem? O fazer, o realizar a obra. Nele ele não encontra. Ele foi honesto. E você não vai encontrar isso em você mesmo. Você vai tentar, mas não vai conseguir.
Lembra de um verso que a gente leu no começo? Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer quanto realizar. Então estava faltando Deus aqui. O verso 19. Porque o bem que eu quero fazer, ou seja, a pessoa já tem a consciência. Um bom passo. Foi dado um passo na vida dessa pessoa. É aquela pessoa lá, a casa adornada, mas vazia. Ela sabe, já tem a informação. Eu já tenho a informação que é extremamente importante. É extremamente importante. Você precisa realmente saber a verdade. Porque o bem eu quero fazer. Que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado quem habita em mim. Porque o eu dele está escravo, submisso ao pecado e a Satanás. Essa é a realidade da maioria, ou quem sabe, de muitos de nós. E você não deve se desesperar. Regozije-se pelo fato de que existe solução. De que Deus está mostrando isso para você, para que você possa, então, clamar a Ele que Ele liberte. A libertação que Ele vai fazer vai ser de cada coisa, porque pode existir muitas coisas dentro de nós, das quais precisamos ser libertados. Romanos 6,16. Romanos 6,16. Diz assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça? Então, se você se oferece, se você dá liberdade para o pecado, para o inimigo, porque o problema, irmãos, não está no pecado em si. O problema está na gente escolher ele, aceitar a obra que Satanás está propondo para você, as sugestões dele. E ele vai, Ellen White diz que tem um texto de Ellen White que ela diz assim, que os demônios, eles sugerem coisas na nossa mente com a nossa própria voz, para fazer a gente achar que é somente os nossos pensamentos, a consciência, os nossos pensamentos. E para alimentar, para ver se você vai aceitar, se você vai dar liberdade àquilo ali, você vai aceitar e vai se submeter àquilo ali. E mesmo que você não venha praticar, mas se na sua mente você aceitou, e ali você fez todo o planejamento, mesmo que não tenha cometido o ato, mas para Deus é como se você tivesse praticado. Veja, Gálatas 5,17. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito. Então não confie na sua natureza. Não confie na sua carne. Nada de bom vai vir da sua carne. Mas do Espírito, sim. Se Ele habitar em nós, se Cristo habitar em nós, aí então virão as boas obras. Porque o fruto é de quem? Do Espírito. Por isso que Paulo aqui em Gálatas não está aqui. Mas nesse capítulo aí ele vai falar do fruto da carne e do Espírito. Então quem tenta obedecer a Deus pela carne, só vai escolher as consequências e a maldição. Como o irmão disse aqui, é uma maldição. E os do Espírito contra os da carne, os desejos, né? Pois opõem-se um ao outro. Então tem essa guerra aqui dentro de nós. O maior grande conflito está onde? Dentro do homem. Porque essas coisas que a gente vê acontecendo aí é consequência do conflito que começa aqui. Qual é a finalidade? Um se opõe ao outro. Com qual finalidade? Com qual objetivo? A fim de que não consigais fazer o que quereis. Você entendeu isso aqui? Isso significa, irmãos, que nós não temos a capacidade de fazer o que a gente quer. Nós temos que ou render a nossa vontade a um, ou render ao outro. Essa é a sua... fugiu a palavra. Essa é a opção que nós temos. Ou você rende sua vontade toda a Deus, ou você rende sua vontade toda ao inimigo. E a carne, né? Aos desejos proibidos e tudo. Para que um ou outro faça, porque você não vai conseguir. Percebe que Paulo está dizendo aqui, você não vai conseguir. Você não consegue.
Não consegue. Não tente lutar com esse instrumento aqui. Use os instrumentos de Deus, mas não isso aqui. Porque é em vão. É uma guerra perdida. Romanos 8, 7. Romanos 8, 7. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus. E olha o finalzinho. E nem de fato pode ser. Então essa mente natural que nós temos, ela não consegue obedecer a Deus. Pode tentar. Você vai se iludir. Você vai tentar, mas não vai conseguir. Você precisa de uma outra mente. A de Cristo. Para que essa mente subjugue a sua mente natural. A sua mente precisa se render à mente dele. Posso falar, irmão? Alguém pode perguntar como eu consinto para que Cristo habite no meu coração, na prática, sabe? Eu creio que alguém pode ter dúvida, você pode... A gente vai falar disso, vai falando de pouquinho em pouquinho. Já já a gente vai chegar nesses pontos aí. Então, veja o que diz Apocalipse 18. Apocalipse 18 é aquele que eu falei para vocês, irmãos. Ou você se rende para um, ou você se rende para o outro. Lembra o que foi que Jesus Cristo disse? Aquele que quer vir após mim, né? Que quer me seguir, tome a sua cruz. Ou seja, vai ter cruz. Cruz é uma coisa boa? Pesada. Pega a cruz, do momento que Cristo pega a cruz até ele chegar lá. Foi bom? Foi agradável? Foi confortável? Até quando Simão foi uma surra. E mesmo assim não dura nem muito tempo aquilo ali. Aquela senhora disse que quando Cristo fez esse chamado para os discípulos tomar a sua cruz, era o seguinte, ela deixando claro que eles tinham que passar toda a vergonha, toda a ignomia, parafraseando, com um sorriso no rosto. Porque ela diz no capítulo 7, Deserto Nações, que ele nem mesmo por uma aparência, quanto mais ele falar, ele deu espaço para Satanás. E às vezes pensa só, sabe, a nossa maior cruz e a morte do nosso eu vai estar justamente em pegar o juízo, que é a humildade, que é onde mata o eu. É como você falou, o verdadeiro amor não é em troca, né? Não é em troca. E o verdadeiro amor, onde é aperfeiçoado o caráter, repetindo de novo, nas coisas diárias e é em casa. Porque em casa é que de fato nós devemos ter. Porque no campal, os irmãos, todo mundo ri. Agora, o negócio é umas coisas assim. Quando a esposa queima comer, quando a criança quebra alguma coisa, aí que é a nossa cruz. Cara. Isso. E tantas outras situações. Pegando um gancho do irmão, uma coisa que a gente tem que refletir. Imagina só, se você soubesse, se Deus te revelasse que de tudo que você está renunciando por Ele, tudo que você está abandonando, tudo que você está buscando viver, se no final das contas Ele te revelasse que você mesmo assim não seria salvo, não iria viver a eternidade com Ele, você continuaria fazendo ou você desistiria? Não responda, viu, irmãos, pelo amor de Deus. Fique isso para refletir para você. É aí onde a gente começa a ver aonde está o nosso coração e as nossas intenções. Se o que nós fazemos é porque queremos algo em troca, ou é simplesmente por amor, é voluntário. Né? Veja o que diz Apocalipse 18, 2. E ele gritou poderosamente com uma forte voz, dizendo: Babilônia a grande caiu. Caiu e se tornou o quê? Habitação de demônios. Babilônia, irmãos, é um sistema, mas são pessoas. No fim das contas, tudo é sobre pessoas. Tudo é porque Satanás quer destruir pessoas. Ele queria destruir o planeta Terra todo, claro. Mas o principal e primário, prioridade dele é pessoas. Então, quem se torna a habitação de demônios? Infelizmente, as pessoas.
É isso que vai acontecer com elas. Além das pragas, a habitação de demônios. E isso é muito triste. E é disso que Deus quer nos livrar, para que então possamos viver a eternidade com Ele, porque Ele quer que você viva com Ele para sempre. Ele quer você com Ele para a eternidade. E Ele não quer que você passe por isso. E por isso, por que vocês acham que isso foi revelado? Ele foi revelado porque são as consequências de tudo que vai acontecer. E Ele mostra para você, tudo que eu estou fazendo em você é pelo teu bem. Porque eu não quero que você passe por isso. Mas não faça ou deixe de fazer qualquer coisa com medo dessas consequências, mas sim por amor a mim. E amor às almas. E voluntariamente. Veja o que diz Apocalipse 3. Apocalipse 3:20, passagem bem conhecida nossa, dos adventistas, né? No meio evangélico é mais dos adventistas. Eis que estou à porta e bato. Agora você está entendendo de onde é essa porta? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, tem um detalhe importante aqui. A palavra abrir. Eu fui pesquisar, eu fiquei muito... Porque eu pensei, mas como que a pessoa vai abrir? Se a pessoa está escravizado, ela não tem força nem para abrir a porta. E a gente muitas vezes ensina para as pessoas, você tem que abrir. Sabe o que... Essa palavra abrir, ela é do grego. Irmãos, eu não estimulo as pessoas a estudo grego, estudo... Não. Mas eu gosto. E se você... Muitas vezes é interessante você saber. Conhecimento liberta a gente de muita coisa. Conhecer certas coisas faz a gente olhar assim e dizer, então é isso. Nunca me ensinaram isso. Nunca me ensinaram. Se eu continuasse sem saber disso... Sabe o que significa essa palavra aqui? A tradução dela, a palavra grega usada, significa dar permissão. Veja que diferença. Quando diz assim, se alguém ouvir a minha voz e permitir abrir a porta, ele abrirá a porta. Porque se você continuar tentando, você vai chegar no trinco da porta e não vai conseguir. Porque você não tem força. Esse abrir é o consentimento. Consentimento. Isso. É você permitir, é você dizer, Senhor, eu não consigo, mas eu quero. Entra na minha vida, habita em mim e expulsa todo o mal. Me purifica. A purificação que ele faz lá no santuário celestial, ele faz nesse santuário aqui também. E é isso que ele quer para nós. E aí você entende melhor agora. Agora, que porta é essa? Alguém disse do coração, alguém disse da fé. Lucas 17. Não está errado, viu, irmãos, o que todo mundo falou. Mas vamos pela Bíblia. Até a porta tem um significado. Você vê que Deus é um Deus de detalhes, né? Lucas 17, verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, ou com aparência exterior, né? Como diz algumas traduções. E no verso 21, nem dirão, ele aqui ou lá está. Por quê? Porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Aqui é o reino de Deus. É onde ele quer reinar. É onde a palavra dele quer reinar. Todo reino tem um trono. Todo reino tem um rei. Tem súditos. Todo reino tem uma lei. Havia um reino sem lei, mas na bagunça. A anarquia. Então aqui dentro é o reino de Deus, aqui nesse mundo. O reino de Deus é o universo, né? Mas você percebeu que ele disse, olha, não adianta a gente solucionar os problemas lá fora. Não adianta trocar de presidente, trocar de governador, de rei. Não adianta acabar com essas agendas aqui. Isso só vai acabar algumas coisinhas por um tempo, depois volta. Ele veio para solucionar o problema na raiz do problema. Alguém está no meu trono, ele diz. E ele precisa ser tirado. Mas foi você quem deu a liberdade e o direito. Então você precisa
agir com a consciência agora, com a escolha e com o consentimento. Vamos lá. Se o reino de Deus está dentro de nós, Mateus 16, 19. Veja o que é dito aqui em Mateus 16, 19. A gente vai fazer agora um exercício, é como um quebra-cabeça, baseado em figuras de linguagem, para a gente chegar onde a gente quer. E eu te darei as chaves de onde? Do reino do céu. E tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. E aí a gente muitas vezes acha que esse versículo é só para a questão de excluir membro, aceitar membro. Excluir membro, aceitar membro. É uma coisa bem, assim, engessada, esse conhecimento. Faz parte, faz parte. Mas a chave desse reino é desse reino aqui. Que ele precisa estar em harmonia com o reino e com o rei do universo. Existe uma chave. A maioria das chaves, elas são colocadas aonde? Na porta. No coisinha ali da... Nem o Nordeste não fala, né? Do coisinha da porta ali. Então, se existe uma chave, existe um reino, precisamos de uma porta. Apocalipse 3:7. O anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz aquele que é santo, que é verdadeiro. Aquele que tem o quê? A chave de Davi. Que abre, olha quem é que abre. Quem abre aí? É o homem? Quem? Quem é aquele? Cristo. Que abre e nenhum homem fecha. E que fecha e nenhum homem abre. Então eu e você não temos condições de abrir a porta desse templo aqui para ele. Você precisa clamar, porque quem é que tem a chave? Cristo. É aquele que tem a chave de Davi. Ele é quem tem a chave. Inclusive, a gente vai responder o que é a porta e o que é a chave. Ai de vós, doutores da lei, porque tirastes o quê? A chave do quê? O que é a chave? A chave do conhecimento. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Então nem entram, é uma classe de pessoas que existe até hoje, nem entram no céu e ainda impede os outros de entrar. Então a chave é o que o irmão está dizendo. Veja o que Mateus 23 diz aqui. Mateus 23, 13. Mas é isso, a gente vai ver já já. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Aqui é a mesma passagem, só que Mateus escreveu da maneira como foi dado a ele escrever, e Lucas escreveu de outro jeito. E você percebe que uma coisa, as duas coisas é a mesma coisa. Porque fechais o reino do céu aos homens. O que é fechar o reino dos céus aos homens? Tirar a chave do conhecimento. Quando tira a chave do conhecimento das pessoas, automaticamente o reino dos céus é fechado para nós. Veja, pois nem vós entrais e nem deixais, ou seja, não permitem, querem controlar a consciência das pessoas. E nem deixam, e nem entram e nem querem que os outros entrem. Veja Provérbios 2:6. Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca vem o quê? A chave é a chave do quê? O que é que sai da boca de Deus? Nem só de pão, mas de toda palavra que sai. Então, a chave do conhecimento é a palavra de Deus. A chave, a porta lá de Apocalipse, eis que estou à porta e bato, a chave ele tem, que é a palavra. Olha só, e como eu ainda vou chegar lá. Ah, rapaz, eu não sei se eu coloquei nesse slide, eu tenho esse slide multiplicado. E aí, no outro slide igual a esse, é uma cópia, né? Eu acrescentei o texto, ele não vai estar aqui, que é o texto que fala o que é a chave. Eu não acredito que eu coloquei o slide errado aqui. Mas eu vou ver se eu abro ele daqui a pouco aqui e mostro a vocês. Mas Paulo fala, Paulo não, né? É Lucas quem escreveu Atos, né? Obrigado, meu irmão.
João 8, 32 e 34 e 36. João 8. E conhecereis a verdade, o que é que ela faz? A verdade da palavra de Deus. Verso 34. E todo que comete pecado é o quê? 1 João 3,8. Aquele que comete pecado é de quem? A gente começa a ligar uma coisa na outra. A escravidão que há aqui dentro, o senhor dessa escravidão é Satanás. Porque o pecado é dele, pertence a ele. Então, todo que comete pecado, ele está escravo. A verdade precisa libertar o homem disso. Então a verdade, ela é a chave. E a porta, eu não trouxe o versículo aqui, mas a porta é a porta da fé. Porque a fé, ela vem como? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas eu vou mostrar o verso a vocês aqui. Está lá em Atos, capítulo 20 e alguma coisa. A porta, a fé é a porta, né? Mas Cristo também diz que ele também é a porta. Que ele também é a porta, é. No caso, ele é a porta, mas a porta que há em nós é a porta da fé. Que ela vai ser aberta através da palavra, que é a chave que abre a fé. A fé, ela precisa ser despertada pela palavra. E quem está com a palavra? Cristo. E o que foi que ele disse? O que foi que os homens fizeram com essa chave? Tiraram dos homens. Tiraram dos homens. Verso 36. Se, pois, o que significa o se? O se, né? Condição. É uma condição. Se, pois, o Filho vos libertar, vocês vão ser libertos mais ou menos. Um pouco libertos. 95% libertos. 99% libertos. 99, verdadeiramente sereis livres. Então, o processo ainda está sendo feito nas nossas vidas. E ele quer essa liberdade, ele quer que a gente viva, desfrute dessa liberdade. Aqui eu encerro com esse versículo, essa passagem no caso. Romanos 16, 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para estabelecer, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério mantido em segredo desde o início do mundo, mas que agora se manifestou e pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, se fez conhecido a todas as nações para a obediência da fé. Então, entender o mistério de Deus, que é Cristo em nós, nos libertando de Satanás, do nosso eu, dos desejos da carne, dos pecados e vícios que há em nós, ele vai resultar em quê? Na obediência da fé. A chave que abre é a chave do conhecimento. E a porta é a porta da fé. Essa é a obra de Deus em nós. Mas como isso tem que ser feito? Com a nossa permissão, com o nosso consentimento. E reconhecendo que nós precisamos. Que realmente nossa situação é uma situação de escravidão. Ah, irmãos, é porque já está na hora. Eu sabia que eu tinha 2 slides. O outro slide, até texto de Ellen White tem. Mas, como já está aí avançada a hora, eu acredito que todo mundo já está com fome. E isso aqui é complemento dessa mensagem. Então, olha lá. Atos 14, 27. E tendo eles chegado e reunido a igreja, relataram tudo o que Deus fizera por eles. E como ele, Deus, abrira o quê? A porta da fé. Então a porta da fé só é aberta pela palavra. Essa palavra os homens tiraram da gente. Quando Cristo falou que os fariseus, os judeus, os líderes daquela época, tiraram a chave do conhecimento, eles pegaram os rolos do Antigo Testamento e queimaram e disseram, não queremos mais. Não.
Eles liam esse Antigo Testamento todo sábado. Mas o entendimento correto eles haviam jogado fora. E então, Cristo veio e abriu a porta da fé. E essa é a porta que ele quer abrir em nós. Aqui é o mesmo, irmãos, esse aqui é o mesmo estudo que eu estou passando, não é outro não, é o mesmo, só que eu deveria ter passado esse slide, porque tem mais informação. Mas a gente encerra por aqui. Caso você queira esse slide aqui, tem esses textos de Ellen White, que ela vai falar muito sobre isso. Tudo que eu falei aqui, ela vai resumir nesses textos aqui. Aqui no Desejado, página 103. Página 103, parágrafo 2. Desejado, não lembro qual é o capítulo, mas é a página 103, na versão do aplicativo. Página 103, parágrafo 3. Página 103, parágrafo 3. E a página 104, da página 102, 103, 104. Então, vocês vão entender tudo que eu falei de onde eu tirei, desses textos dela. Do 102 ao 103, o Desejado de Todas as Nações. Aqui os textos dela é tremendo sobre tudo isso que a gente falou. Oi? É, do 102 ao 104 as páginas. Tem um texto de Walkley, no caminho, tudo sobre Jesus, volume 2, não me engano, ele diz que o crer é que abre. Então está de acordo com... Né, exatamente. Ele fala isso, interessante. O nosso coração, a nossa mente é aberta quando a gente crê na palavra de Deus. E isso é uma experiência pessoal. Não queira copiar a experiência do outro. O outro pode até servir de exemplo e testemunho. Mas tenha a sua própria experiência com Deus. Tenha a sua própria experiência com a palavra, com Cristo, porque só Ele sabe o que você passa. Só Ele sabe o que está aí dentro de você. Ressentimentos, mágoas, muita coisa ruim que você adquiriu ao longo da sua vida que você tem muita dificuldade de se libertar. E assim como lá em Romanos 7, muitas vezes você luta e não consegue. E aí você vai desistindo. E aí você vai se rendendo àquilo ali. Mas saiba que tem alguém que está batendo na sua consciência, no seu coração, a porta da fé. Um pouquinho de fé que você tiver é suficiente para que ele, então, com a palavra dele, por isso que você tem que se voltar. Voltemos para a Bíblia, irmãos. Voltemos aos estudos da Bíblia, para que, então, Deus possa abrir a nossa mente para ele. E entrar e fazer a obra dele em nós. Pela fé. Que Deus abençoe a todos. A gente vai continuar esse assunto, um pouco mais sobre esse assunto à tarde. E à noite também. E vamos falar também, acho que amanhã ou segunda, sobre liberdade de consciência. Tem muita gente que não entende esse assunto. Muita gente é intimidada e não sabe como que Deus não aprova isso. Eu sei que muitas vezes as pessoas, para ir para uma campal dessa, são ameaçadas, são intimidadas. Se você for, vai acontecer isso com você. Se você for, você vai ser disciplinado e tudo. E muitas vezes a gente perde oportunidades, porque a nossa mente, a nossa consciência está escrava da consciência de um terceiro, de homens. E a sua mente ela tem que ser escrava somente de Cristo. Serva apenas de Cristo. Então, se os indivíduos estão te empatando, deixe que Cristo liberte a sua mente. Vá, confira se o que está sendo dito ali está certo. Se você achar que aquilo ali está errado, descarte da sua vida. Ou faça melhor, seja bereano. Ore a Deus, anote, pegue essas passagens e vá ver se é aquilo mesmo que está na palavra de Deus. Não confie em mim. Não confie no que eu falei. Vá na Bíblia. Não fique com o que eu disse. Isso aqui não é doutrina. Isso aqui é a minha experiência, é o que eu compreendi com Deus. E eu estou compartilhando com vocês. E vocês vão mais a fundo nisso. Tenham a experiência de vocês com Deus, com Cristo. Busquem a Deus. Não fiquem somente com o que os outros dizem. Estudem. Orem e estudem. E confie somente no que está escrito. Amém. Não confie em sentimentos. Não confie em intenções.
mas somente não está escrito. Somente na Bíblia. Todos aqui são adventistas? Acredito que sim, né? Tem alguém que não é adventista aqui? Não, né? Então confie na Bíblia e no Espírito de profecia. Confie no Espírito de profecia. Também, estude. O Espírito de profecia tem coisa demais, irmãos. Tem muita coisa. Leia e acredite. E acredite que aquilo ali pode se realizar na sua vida. Não ouça quando um homem disser para você, isso é impossível. Você diz, é impossível para mim. Mas com Deus, não. Com Deus, não. E eu vou lutar com Deus. E não desista. E não queira ver os resultados de imediato. Isso é como um tratamento natural. A gente está voltando para as coisas naturais. Isso não é uma coisa artificial. A gente está com... Essa geração está muito com a síndrome do pensamento acelerado, que é as coisas para ontem. Que é as coisas muito rápidas, muito resumidas, que é tudo assim, na agonia. Mas se você não enxergar em você ou em alguém, não desanime. Continue. Porque a gente olha para os outros, a gente quer desanimar. Olha para si e quer desanimar. Mas não faça isso. Continue com Cristo. Não desanime. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração. Eu acredito que vocês estão com fome. Então, irmãos, como eu sei que geralmente quando eu termino a oração, muita gente já sai. 3 horas, irmãos. 3 horas. 3 horas. Sintam-se à vontade para estar aqui conosco. Segundo a consciência de vocês. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez te rogamos. Meu Senhor eterno, quanta maravilha, quanta grandiosidade tem na tua palavra. Obrigado por tudo isso. O Senhor se deu ao sacrifício, usou homens que se sacrificaram, homens dos quais nós não somos dignos. Esse mundo não é digno. Se sacrificaram, sofreram, perderam a vida, foram torturados para que essas mensagens estivessem aqui para nós. Nos ajuda a valorizar isso, nos ajuda a se voltar para a tua palavra e para o Senhor, a abrir o nosso coração e nossa mente para o Senhor, a permitir que o Senhor entre aqui e que o Senhor comece o processo, o trabalho de purificação, de libertação e de nos dar a vitória sobre cada problema que há aqui dentro de nós. Só o Senhor sabe. Ninguém aqui é capaz de solucionar o problema do outro. Ninguém aqui pode dizer com segurança como o outro pode resolver o problema dele, exceto encaminhando ao Senhor. Para que os problemas de cada um aqui sejam solucionados com o Senhor, pela fé na palavra. O homem, nem eu e nem ninguém aqui, irá conseguir ajudar com segurança o caso de cada um. Mas o Senhor Jesus Cristo irá. Amém. E obrigado por tudo isso, meu Deus, por essa liberdade de agora nos rendermos somente e confiarmos somente no Senhor. Amém. E não na palavra, nos mandamentos e tradições dos homens. Pois a tua palavra tem poder e ela cura e liberta. Amém. Que o Senhor nos ajude a permitir que tudo isso se realize em nossas vidas. Amém. Que o Senhor continue conosco esse restante de dia. Que o Espírito Santo do Senhor continue atuando e trabalhando em nossas vidas. Amém. Que os anjos do Senhor continuem nos guardando, expulsando daqui de nossas vidas todo mal e os anjos maus. E que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.